Amados irmãos, que o amor, a misericórdia, o perdão do nosso Senhor Jesus esteja na vida de cada um de nós. Amém? A leitura se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Livro de Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 17. E quando fizestes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Palavras do nosso Senhor, nosso irmão Alexandre agora irá trazer a mensagem. Bom dia, igreja. É sempre um prazer estar à frente da igreja. E o interessante é que toda vez que a gente chega aqui à frente, a tremedeira toma conta. Mas uma coisa eu trago para a minha vida, ele está aqui presente, então eu posso falar com tranquilidade. Eu nunca vou esquecer de uma palavra, de um comentário que o senhor Carlos Duretti fez comigo. Eu fui... os irmãos de Contagem, da igreja de Contagem, me chamaram para estar levando a mensagem lá. E tinha um evento aqui depois, um almoço aqui depois. Eu fui com a minha família lá e na hora que a gente voltou, conversando com ele ali fora, eu falei com ele: nossa, Carlos, mas ainda estou um pouco ansioso, eufórico, uma mistura de emoções. Aí ele virou para mim e falou assim: meu irmão, o dia que você for chamado para falar a palavra de Deus, e você não estiver com medo, preocupado, não faça. Porque não é o Espírito Santo falando por você. E assim eu tenho procurado servir ao Senhor. Tudo que você faz para o Senhor precisa ser bem feito. Você precisa preparar. E quando ele me disse isso, não era para me deixar, como diz, vamos deixar o Espírito falar. Não é nessa toada aí, não. Você precisa se preparar. Você precisa se dedicar. Mas muitas vezes a gente prepara, horas e horas lendo, e na hora que você chega aqui à frente, que você vai falar para a igreja, você nem sempre fala o que estava escrito no seu papel. Deus, ele faz a diferença na nossa vida. Amém? O tema hoje é viver santo. E aí a gente começa a pensar um tanto de coisa, né? Como eu faço para viver com santidade? Como eu faço para ser a diferença nessa sociedade louca que a gente vive? Como eu faço para ser diferente mesmo? De as pessoas às vezes olhar para você e falar assim: esse cara é louco. Porque é assim que a sociedade nos vê muitas vezes, sabe?
Muitas vezes a sociedade, ela não reconhece o que nós somos, porque nós precisamos ser diferentes. Vocês compartilham comigo disso? Ou não? E quando eu estava preparando para essa manhã, e a gente lê um texto, e a gente lê outro, e a gente pensa uma coisa e pensa outra, e a gente precisa buscar no Senhor o que falar. Obrigado, Roberto, pela leitura. Hoje, através desse texto, a gente vai ver algumas instruções para um viver santo. Porque a nossa instrução tem que vir da palavra. Não é do Alexandre, não é da liderança da igreja. É do Senhor. Mas não podemos deixar de mencionar que no início do capítulo, do texto lido, nos instrui, né, no início do capítulo, nos instrui que o que nós não devemos fazer. E às vezes, se a gente vacilar, e infelizmente a gente vacila no nosso dia a dia, a gente pode cair numa situação dessa. Paulo, ele se detém nas coisas que eles, né, falando lá para os irmãos em Colossos, ele se detém nas coisas que eles devem evitar. E a gente precisa ficar preocupado com isso, porque às vezes a gente, no estralar de dedos, a gente pisa na bola e não é legal. Mas ele também nos ajuda no que nós devemos fazer. Ele dá orientação sobre o modo como as pessoas devem viver nos lares cristãos. E nós estamos falando aqui para lares cristãos. Instruções que servem para nós. Instruções que servem para mim, para o Alexandre. Para que ele tome o devido cuidado no servir ao Senhor. No capítulo 12, no versículo 12, aí nos traz uma introdução formidável. Eu comecei a pensar nas palavras que esse versículo 12 diz, e olha que gostoso para a nossa vida. E diz assim, como povo escolhido de Deus. Irmãos, nós somos povo escolhido de Deus. Olha que alegria para o nosso coração. Quando você se olhar no espelho, você vai estar vendo uma pessoa escolhida por Deus. Você já parou para pensar nisso? Que você é diferente, que você é separado, que você tem algo muito diferente das outras pessoas que não buscam o Senhor. Ele continua dizendo que você é santo, que nós somos santos, que nós somos amados. É palavra do Senhor. Nós precisamos nos revestir de compaixão. Sabe, você por si só, você vai ter muita dificuldade. Mas quando você se revestir do que Deus tem preparado para você, você vai ter mais facilidade para lidar com a compaixão, com a bondade, com a humildade, com a mansidão e com a paciência. Porque às vezes algumas pessoas nos tiram do sério, não é assim? Às vezes algumas pessoas nos fazem, né, falhar na mansidão, na humildade, um tanto de coisa que nós temos que fazer, que o Senhor nos ensina através da palavra dEle. Mas é por isso que nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Quando colocamos essas atitudes em nossos corações, o nosso viver será diferente. Vocês acreditam nisso? É fato isso, não é? Quando nós colocamos as coisas do Senhor à frente, é mais fácil. O texto continua dizendo para suportarmos e perdoarmos uns aos outros. Precisamos perdoar
como o Senhor nos perdoou. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de um estudo que a gente fez lá no grupo familiar, o Leonan que nos levou esse estudo, e eu tenho trazido para a minha vida. A oração que o Senhor nos ensinou, né? A forma ali de como lidar com a oração com o Senhor, e uma das partes diz que nós precisamos perdoar os outros como somos perdoados. Isso pega, sabe? Perdão é uma coisa que é complicada, e que às vezes nós não sabemos lidar com ele. Mas novamente, está nos dizendo para perdoar como o Senhor nos perdoou. Isso é um viver santo, sabe? Quando eu consigo perdoar como o Senhor me perdoou, porque o Senhor foi lá e fez primeiro. A grande qualidade, eu digo qualidade porque realmente é mais fácil da gente mencionar aqui, mas Deus, Ele é totalmente diferente de nós, porque Ele não manda fazer, Ele faz. Ele nos dá a instrução, e aí a gente faz, porque nós vimos Ele fazer. Olha a diferença, nós temos o hábito, nós como pais, né? Filho, faz isso, filho, faz aquilo, não é assim? Ou às vezes até dos irmãos, eu preciso que você faça isso para mim, e aquela coisa assim, que acaba caindo numa rotina, mas Deus é diferente, e na questão do perdão é assim também. Lá no versículo 14, que possamos nos revestir do amor, que é o elo perfeito. O amor de Deus não tem nem como comentar. Nos deixa até, assim, sem graça. Que grande amor Deus tem por cada um de nós. Que grande amor nós podemos passar para as outras pessoas, porque nós recebemos o ensinamento do próprio Deus. Que a paz de Cristo seja o juiz do nosso coração, porque fomos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Dependa do Senhor. Que o juiz seja sempre o Senhor nas suas atitudes, porque muitas vezes, num tom de brincadeira aqui, que você me entenda bem, mas que a gente passa por isso. Às vezes não dá uma vontade de torcer o pescoço de alguém. Num tom de brincadeira, eu creio que ninguém vai fazer isso aqui, mas às vezes a gente passa por situações que nos tiram do sério. E se nós não dependermos do Senhor, a gente faz bobagem. Então, que o Senhor seja o juiz das suas atitudes. E em tudo, sejamos agradecidos. O Senhor tem algo muito especial preparado para cada um de nós. Então, seja agradecido, porque Ele está fazendo a obra dEle perfeita. Nós estamos aqui só como aprendizado, e Ele nos dá até o manual para a gente seguir. Que a palavra de Cristo seja conosco e possamos ensinar e aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria que vem do Senhor. Que possamos cantar hinos de louvor ao Senhor com gratidão no coração. Às vezes a gente se pega pensando assim, o que eu vou ensinar? Eu me lembro de uma situação que aconteceu, inclusive com os jovens. Eu e Sibeli já trabalhamos com os jovens uns anos atrás. Uma outra turma. E nós chamamos o meu sogro para dar uma aula. Isso nunca saiu da minha mente. Nossa, Vidal, só podia trazer uma aula para os jovens? Acho que vai ser muito bom, com a sua experiência de vida e tal, aquela coisa toda. Você é doido? Aquele jeito Vidal de ser, né? Você é doido? Eu não sei falar nada não, sou. O que eu vou falar para esses meninos? O que eu... Você está me fazendo, você vai fazer passar chacota lá, só. Então, aquela coisa, né? E aí eu me lembro como se fosse hoje, que ele chegou, aí ele ficou se olhando para a turma, olhou,
olhou, muito menos, né, que a turma toda que está aqui hoje, que eu estou assim também, porque é um prazer falar do Senhor para todos nós, mas aí ele olhou e virou e falou assim, vocês querem fazer velho feliz? Dê um abraço nele todo domingo que você chegar. Aí todo mundo ficou assim, meio parado e tudo, mas isso foi o ensinamento. E aí ele continuou falando, que para ele fazia toda a diferença quando um jovem chegava e dava um abraço nele. E que ele podia ter a oportunidade de falar alguma coisa para aquele jovem. Porque quando o jovem não chegava, ele também não ia chegar até o jovem. E talvez você que está aqui hoje deve estar pensando, e não é que é verdade? Porque nós somos seres que precisamos de apoio, de abraço, de carinho, de respeito. E vocês, senhores e senhoras que estão aqui presentes, eu costumo dizer que vocês são experientes. Não se tratem como velhos, vocês são experientes. E vocês têm muito a agregar para a juventude da igreja. A palavra de Deus diz que nós precisamos aprender com vocês. Então, ninguém, do mais experiente ao mais novo, você aprende muito, mas você ensina também. Mas vamos buscar na fonte, que é a palavra do Senhor. E você vai ver que vai fazer diferença. Foi tão interessante que eu pude compartilhar isso no final de semana passado. Nossos jovens, nós passamos 4 dias juntos. Estávamos lá acampados, 38 pessoas. E eu pude ver isso nos jovens. Eles brincaram, né, aproveitaram bastante, aproveitaram mesmo, mas eles louvaram ao Senhor, e até na brincadeira, né, dentro da piscina, eles estavam louvando. Olha que gostoso, na hora da festa, vamos dizer assim, né, de brincar ali, quero brincar na piscina, eles estavam louvando. Eles estavam, né, brincando, eles oravam, eles ensinaram e eles também aprenderam. Eu fui surpreendido, e eu falo que eu fui surpreendido, porque no domingo à noite a luz acabou lá. E nós tínhamos o nosso devocional. E aí, como fazer? A primeiro momento a gente fica, né? O que nós vamos fazer? Mas para a honra e glória do Senhor, a falta da luz não atrapalhou o nosso devocional. E o mais gostoso, depois se vocês quiserem, eu até compartilho com vocês, tá? Nós fizemos o nosso grupo, né, de WhatsApp lá, e uma pessoa, um acampante, gravou todos os louvores que foram entoados ao Senhor nessa noite. E ficou lindo. Ficou lindo. Eu tive a oportunidade de escutar todos eles. Irmãos, servir ao Senhor é bom demais. Eu tive a oportunidade de passar 4 dias com os filhos de muitos aqui. E como foi bom. E como foi gostoso. E eu queria fazer um convite para os jovens que não estiveram esse ano. Se preparem, porque se Deus assim permitir e não voltar para buscar a sua igreja, o ano que vem tem mais. E foi bom demais da conta. Os jovens brincaram, como eu falei, eles oraram, mas eles louvaram, e eles ensinaram, e aprenderam, e foi uma comunhão muito gostosa. E nós tivemos várias visitas de pais lá. E eu tenho certeza que, de alguma forma, vocês foram abençoados. Nós tivemos os palestrantes. Que maravilha! Que ensinamento, como o Jaime falou aqui no início. A proposta do acampamento é que os nossos jovens, e que serve para cada um de nós que estamos aqui hoje, que possam se posicionar na presença do Senhor e fazer a vontade dEle. Tenha um viver santo, mas fazendo a vontade do Senhor. Você pode fazer a diferença onde você estiver.
Deus seja louvado, hoje e sempre, por tudo isso. Vocês não têm noção da alegria que foi estar com esses jovens lá no final de semana. Porque Deus fez a diferença lá. E fez mesmo. Ah, tem as brincadeiras, tem as bagunças, tem. Mas qual o jovem que não faz bagunça? Mas em tudo, o Senhor esteve presente. E eu glorifico ao Senhor por tudo isso. No versículo 17, para a gente estar caminhando aí para o fechamento, diz assim: tudo o que fizerem, eu estou lendo na NVI, tá? Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Irmãos, faça, mas faça para honrar o nome do nosso Deus. Não faça para te honrar, não, porque não vai ter valor, porque nós não somos capazes. Nós precisamos do amparo, do apoio da palavra do Senhor nas nossas atitudes. Seja em qual lugar você esteja, lá no acampamento como nós estávamos, aqui no nosso meio, no seu trabalho, na escola, em casa, com os familiares, aonde você estiver, faça com o auxílio do Senhor. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Eu sou muito grato, sabe? Sou muito grato. Para a honra e glória do Senhor, eu tenho buscado servi-lo, e quando eu falo buscado, é porque é difícil, não é fácil não. Eu tenho buscado servir ao Senhor desde 12/9/98. Muitos aqui nem tinham nascido. Não está sendo fácil, não. Mas está sendo muito bom. É uma sensação maravilhosa fazer o trabalho do Senhor. E esses jovens têm me ajudado muito. Têm me ajudado. Às vezes a gente quer resolver turrão, né? E com eles não adianta. Não adianta. Se você falar turrão, ele vai olhar para você e falar assim, beleza. E vai continuar fazendo. É interessante isso, mas é verdade. Então eu tenho aprendido a melhorar o meu ser. No falar, no agir. Mas tudo isso porque o Senhor tem me instruído através da palavra e através de vocês. Eu tenho recebido muito mais que eu mereço. Eu estou abrindo um parênteses aqui da mensagem, mas ontem aconteceu um fato comigo que me deixou muito feliz, sabe? Há quase um ano atrás eu fiz uma cirurgia muito pesada, fiquei um período fora. E é de conhecimento de boa parte da igreja aqui que eu gosto muito de futebol. Não sei julgar não, mas gosto de brincar. A primeira pergunta que eu fiz para o médico, quando eu voltei lá no retorno, foi assim, posso jogar futebol? Aí ele virou para mim e falou assim, não. Respirei fundo, falei, meu Deus, aposentei a chuteira. Nunca fui bom, mas a gente é fominha, né? E aí foi passando, recuperação e tal, aquela coisa toda. Aí na última vez que eu o visitei, ele virou para mim e falou assim, aí eu perguntei de novo, não cansa, né? Já tinha recebido a resposta. Mas ele me falou algumas coisas que, graças a Deus, minha recuperação estava 100% e tal, aquela coisa toda. E aí ele falou assim, você pode jogar, mas você tem que tomar cuidado, campeonato, essas coisas não é bom você fazer, porque o esforço é maior. Ô, gente, eu não estou conseguindo dar uns 4 ou 5 chutes lá no lar cristão, mas eu cheguei em casa numa alegria, e não doeu meu pé. E não doeu. E eu consegui chutar, e dei um chute mais forte lá e tudo, e graças a Deus. Sabe o que eu tiro para mim hoje? Que o Senhor não nos abandona. E o que você desejar no seu coração, e o que você desejar
fazer e que seja para glorificar o Senhor, Ele vai te abençoar. Viva em santidade. Não é fácil, não. Mas em momento algum na palavra do Senhor diz que seria fácil. Deus prometeu que estaria conosco. Então, que você possa viver em santidade. Esse viver santo não é só agora, não é só hoje, é todos os dias da sua vida. E aí eu tenho um desafio para vocês, porque, para vocês não, o desafio é para todos nós. Você quer ter uma vida santa? Eu acho que todos aqui querem, né? Você quer ter uma vida santa? Busque nas Escrituras. E sabe de uma coisa? Trabalhe para o Senhor. Faça a obra dele acontecer. Porque eu vou te dizer uma coisa, Deus te deu dons. Mas se você não usar, não sei se vocês estão me ouvindo, a concorrência está pesada aqui, lá fora. Mas vamos lá. Busque nas Escrituras, mas trabalhe para o Senhor, porque Ele vai te ajudar a ter um viver mais santo. Quando você faz o trabalho do Senhor, você não tem tempo para falar mal dos outros. Quando você faz o trabalho do Senhor, é pesado, mas não te dá chance, não te dá oportunidade de começar a pensar nas coisas erradas. Então, meus irmãos, busque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E Ele vai te dar todas as condições de ter uma vida santa. Porque o Senhor, Ele é certo. E o que Ele fala, Ele cumpre. Nós falhamos às vezes. Mas o Senhor não. O Senhor tem algo muito bom, mas muito bom, preparado para cada um de nós aqui nessa manhã. Que você possa sair por aquela porta com mais desejo de fazer a vontade do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar todos os dias da sua vida. E que nós possamos, em tudo, ter um viver santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que seja com você todos os dias da sua vida. Amém? Alexandre, muito obrigado.